O ano de 2022 foi um ano de muitas ações voltadas à comunidade na nossa cidade. Tivemos eventos importantes que deram um novo fôlego para a economia e também para o poder público. Para falar dos impactos positivos e negativos, convidamos o vereador e atual presidente da Câmara de Vereadores, Ali Dalzotto, para falar deste ano em que esteve à frente desta Casa Legislativa. E hoje nós vamos conversar com o presidente do Poder Legislativo, o vereador Ali Dalzotto, que durante todo este ano esteve à frente desta Casa Legislativa, aprovando projetos, rejeitando alguns projetos que não estavam em conformidade, vendo e acompanhando o desenvolvimento da nossa cidade. Ale, bem-vindo à TV Erechim. Olá, Sandra, telespectadores. Muito obrigado pelo convite, uma satisfação, uma alegria poder estar aqui conversando contigo e com a comunidade Erechim. Esse ano, apesar de a gente saiu de uma pandemia que assolou muito a nossa cidade, o país todo, o mundo todo, Erechim se desenvolveu muito, teve muitos projetos, muitos andamentos, e hoje a gente está aqui justamente para fazer uma revisão de tudo o que aconteceu durante este ano e que foram informações importantes que impactaram de alguma forma empresas e também a comunidade. No início do ano tivemos um entrave aí com a empresa do transporte urbano. Que foi bastante importante essa negociação, houve muita discussão, muita leitura do projeto. Me fala um pouquinho de tudo isso. Essa questão do transporte público urbano, ela foi geral, né? Como tu bem disseste, via pandemia, que aliás a gente tem que tomar cuidado novamente, em muitos lugares está aumentando os casos. Então, quem não tomou a vacina, fazer o reforço, para que a gente não seja acometido aí novamente. E foi muito discutido, porque nós não podemos ficar sem transporte público, né? As dificuldades que aconteceram foram no país todo, tiveram aí alguns momentos onde a gente formou na Câmara uma comissão liderada pela vereadora Ana, a qual eu agradeço, e conseguiu então chegar-se ao comum acordo de fazer o reequilíbrio financeiro para a empresa. Também teve um subsídio do governo federal agora, nesse ano, um projeto de 2,2 milhões, se não me falha a memória, para ser distribuído na questão da isenção para os idosos, deficientes e tudo mais. Então foi um período ali onde teve bastante discussão, onde as lideranças conseguiram chegar num denominador comum aí para que o transporte não terminasse. Em outras palavras, a gente sabe que tem muitas melhorias que tem que acontecer, alguns lugares ainda não tem rota, e a gente espera aí que agora, nesse próximo ano, as coisas melhorem para todo mundo e que possa então se atender melhor a comunidade nessa questão do transporte público. Também tivemos uma aprovação, uma regulamentação da lei aí dos aplicativos, dos carros de aplicativo. Porém, ficou uma dúvida nessa questão, e eu acho que muitas pessoas da comunidade têm, que alguns desses veículos de aplicativo que atuam aqui na nossa cidade recolhem o IPVA em outros estados e essa arrecadação não vem para o município, sendo que trabalham no município. Poderia explicar um pouquinho melhor para a gente entender? Muito bem lembrado, a questão da regulamentação e também entrou, além dos aplicativos, os táxis, foi porque nós estávamos num momento muito difícil, tinha bastante transporte clandestino, não estava legal para ninguém, então foi bastante debatido com os próprios aplicativos, taxistas, então chegou a uma resolução que consiga minimamente regrar. E a questão do IPVA é uma luta que a gente tem de longa data, porque eu acredito que tu tem que ter o teu carro emplacado na cidade onde tu vive. Porque o que acontece com o IPVA? 50% fica para o Estado, 50% fica para o município. Então, se tu tiver o carro emplacado em Santa Catarina, por exemplo, o IPVA vai para lá, e aí não é nada. Mas se tu tiver 1.000 veículos que paguem um valor, de exemplo, de R$1.000, são 500 mil que deixa de entrar no nosso município, que pode ser usado em diversas formas aí para atender às necessidades das pessoas. Mas se tu não tiver o dinheiro, fica mais complicado. Então, eu tento fazer esse parâmetro sempre, porém as pessoas muitas vezes preferem pagar menos, né? Todo mundo quer pagar menos, mas em contrapartida daqui a pouco não vai ter aquela rua do jeito que a gente gostaria, não vai ter a iluminação, que aliás é uma grande atuação do governo agora melhorando. Então, com todo o recurso que vem, tu não consegue equilibrar tudo que tem para fazer. Então, se aonde tu pode ter um pouco a mais, que seja feito em Erechim, emplacamento para poder angariar mais recursos para o município.
Este ano também, e sempre, a Câmara de Vereadores é a porta de entrada e a facilidade que a comunidade tem para chegar até o prefeito, para chegar, para pedir uma melhoria numa rua, enfim, um ginásio de esportes. É ali que a informação chega primeiro. Como é que está essa questão dos asfaltos, as reclamações? Como é que foi esse ano todo, os pedidos que vocês fizeram aí para o Poder Municipal? Com certeza, Sandra, a porta de entrada para a população é a Câmara de Vereadores, e não só lá, o vereador está na rua, está sempre sendo demandado, foram mais de 900 pedidos de providências, mais de 50 requerimentos de informação, homenageamos diversas pessoas com o troféu Castelinho, enfim, a população vem nos demandando, procurando. E teve um gesto que a gente fez aí com antecipação das sobras orçamentárias da Câmara, de 2,5 milhões, então a licitação aconteceu há poucos dias para fazer 17 ruas de asfalto a quente. O Poder Executivo também adquiriu uma usina de asfalto a quente. Então a gente sabe que são inúmeras ruas, são loteamentos novos e são ruas onde também passa o transporte público que precisam mais atenção. Então nunca tu vai conseguir deixar 100%, mas acredito que o esforço do Executivo vem buscando atender na grande maioria, e tem que sempre medir onde o coletivo todo ganha, né? Não é penalizar alguém ou beneficiar alguém, e sim tem que fazer toda essa triagem para primeiro fazer uma, depois fazer a outra, e as demandas vêm e crescem, e isso é bom porque é sinal que a cidade está andando, né? E também estão sendo atendidas. Verdade. Esse ano também, muito recurso financeiro da Câmara de Vereadores foi repassado para entidades, incluindo o nosso hospital Santa Terezinha. Durante todo o ano isso aconteceu. Eu gostaria que tu relembrasse o montante que foi repassado para essas entidades. Tudo bem, então vamos começar pelo Santa Terezinha. A gente sempre fez antecipamos as sobras que seriam ao final, ao cabo do ano, para que sempre que o Executivo nos solicitava, a gente conversava com os vereadores, levamos eles lá no hospital, vimos todas as obras, entendemos tudo o que precisava, e aí para o Santa Terezinha foi repassado R$1 milhão, porque a demanda reprimida ali, represada de consultas e exames da pandemia era bastante. Então foi feito isso, foi antecipado esse 1 milhão para diminuir a demanda reprimida ali das consultas e exames. Aí depois, recentemente, teve R$615 mil para o transporte da APAI, que também é uma entidade muito importante, que cuida dos nossos deficientes, uma frente liderada ali pela vereadora Ana, pelo vereador Araújo, para fazer esses repasses. Também no começo do ano, lá em janeiro, teve o problema da estiagem, né? Então a gente repassou R$50 mil, reunindo a mesa diretora para comprar caixas d'água volante. Então lá na propriedade da Sandra ia uma, quando amenizasse o problema levava para outra e assim sucessivamente. A gente também repassou R$500 mil para a iluminação pública, que está sendo trocada, e acredito que está atendendo a expectativa da comunidade, porque onde está a sensação de segurança é maior, até a autoestima das pessoas melhora. Então também tem a presença da Câmara nesse sentido, os R$2.500.000 que eu falei do asfalto, R$130 mil a gente destinou então para a escolinha de trânsito lá da Polícia Rodoviária Estadual, e teve a Aquarela Pro Autista, que é uma entidade que também está fazendo a sua sede nova, e cresce o número de pessoas que têm o espectro TEA, então a gente também atendeu. Recentemente também a gente auxiliou lá na construção do novo parque Farroupilha, que vai ser um ponto turístico, além de tradicional, da cultura para a nossa cidade. E também agora no final, aí, ao fim das sobras, o prefeito nos solicitou para fazer um novo 25 de julho, que há 40 anos não se tem, está aí, nunca foi feita uma reforma, são diversas e diversas agendas da comunidade, segunda a segunda, e a comunidade cultural também merece. Então ali ele também vai estar sendo feito o projeto, quase pronto, praticamente pronto, tem que licitar para fazer toda a parte elétrica, parte arquitetônica, parte de iluminação, de som, para entregar então para a comunidade cultural aí, para quem quer também visitar o 25 de julho, um lugar mais seguro, mais agradável, mais moderno, que a nossa comunidade também precisa.
Também foi repassado um montante bastante significativo, claro, saiu dos cofres da Prefeitura Municipal, que foi para a FRINAP. Porém, os vereadores tiveram que aprovar este recurso. Este recurso foi bem empregado? Como é que você avalia a participação dos vereadores e dos recursos empregados na FRINAP? Na verdade, a situação da FRINAP não foi por projeto de lei, foi por convênio, então não passou pela Câmara. Eu acredito que os vereadores fizeram a sua parte lá na feira, sempre tinha vereadores presentes, tinha um stand da Câmara, a parte institucional foi feita. Algumas questões que a gente não entendeu de participação nas comissões, de participação nos momentos da feira, então, e que não acontece só aqui em Erechim. Em muitos lugares o poder legislativo, que é um poder institucional, acaba passando de segundo plano, mas isso é da democracia, acontece, poderíamos ter opinado, poderíamos ter auxiliado, mas a feira também foi um sucesso. Acreditamos que os recursos deram resultado, porque passou muita gente pela feira, atendeu a todos os gostos possíveis e necessários. Tinha Salão da Inovação, tinha Cidade da Cultura, que foi muito bem, tinha FENAMATE, tinha agricultura familiar, tinha o microempreendedor, tinha os animais, enfim. Eu acredito que a feira foi um sucesso e que Erechim só ganhou com isso. Quando chegar a prestação de contas e tal, a gente vai poder analisar os números e ver, mas em princípio foi uma excelente feira. Foram muitos projetos aprovados esse ano. Teve algum projeto que não passou pelo crivo dos vereadores, que não foi aprovado? De memória agora, eu acho que não, nenhum projeto. Todos aprovados? Todos aprovados. Uma que outra moção que acabou não ter sido aprovada por faltar número de votos ali, muitas abstenções e tudo mais, mas a maioria dos projetos foi aprovado. Foram mais de 180 projetos do Executivo, mais de 50 do Legislativo, então, quer dizer, foi trabalhado bastante. Vereador, como é que você analisa, durante todo este ano que você esteve à frente da mesa diretora, representando a Câmara de Vereadores, muitas vezes tendo que tomar partido em algumas discussões mais acaloradas, colocar a tua opinião, muitas vezes até pessoal, para resolver os conflitos. Como é que você avalia todo este ano nessas questões? Foi um processo de aprendizado. Muitas vezes a gente tem que entender que existem regras no processo. O regimento interno da Câmara é o que faz com que a Câmara funcione. Então, se tu não respeitar o regimento, tu vai estar indo em desacordo com o que manda. E aí, como tu disseste, teve discussões acaloradas, teve que colocar a opinião pessoal, mas sempre zelando pelo que diz o regimento, porque senão não dá certo, né? Já seguindo como manda é complicado. Então, se tu quiser fazer cada um ao seu bel prazer, é tudo para dar errado, né? Com certeza. Além de estar na presidência da Câmara de Vereadores, o seu gabinete também se manteve atuante e participativo, porque a gente acompanhou você sempre envolvido nas atividades, em tudo que acontecia no município. O seu gabinete também destinou emendas impositivas? Sim, a Faculdade das Emendas Impositivas, todos têm essa prerrogativa. Certo. Minha opinião, eu votei contra na época que foi apresentado, tá? E não deixo de usar porque é uma faculdade que está ali, mas procuro deixar sempre dentro do orçamento do município. Sim. Uma que outra situação a gente destina fora. Então eu destinei os 50% das emendas que são para a saúde, né? Então na totalidade para a saúde, para a questão da saúde mental, manutenção do CAPS, treinamento de equipes e tudo mais, que aliás fazem 3 anos que eu destino para isso, e o município foi premiado, né, no Ban de Cidades com essa prática aí de evitar as internações compulsórias e tentar tratar pelo CAPS. Também destinei para o trânsito, né, porque eu acredito que a educação no trânsito é a única forma de nós melhorarmos e, infelizmente, a cada dia cresce o número de acidentes, cresce a desobediência às leis. Isso a gente fica triste, mas se as crianças começarem a entenderem desde cedo esse funcionamento, nós poderemos progredir. E também destinei para o esporte, para fomentar o esporte, que é outra ferramenta que disciplina, que regra, que tira as crianças da rua. Então, campeonatos, enfim, a Secretaria Afim vai estar fazendo o que achar melhor com o recurso, e também destinei para uma associação de karatê do Pedro Barato, né, que é um dos percursores aí, para nós criar ali na frente. O propósito é conseguir fazer uma copa de karatê para trazer um número elevado de
de competidores aí para quê? Para que além de fomentar o esporte, a gente consiga mexer na hotelaria, na gastronomia, para as pessoas conhecerem a cidade, tentar trazer gente de fora, porque o turismo é uma coisa que eu acredito muito também como uma forma de desenvolvimento econômico. O seu mandato vai até o dia 31 de dezembro. Se o senhor tivesse que fazer uma avaliação deste ano todo e também do que fica e o que será repassado para o próximo presidente, como é que o senhor avalia tudo isso? E o que o próximo presidente vai poder receber? Na verdade, a nossa Câmara ela é muito enxuta, tá? Nós, em 2021, foram gastos 12 mil com diárias. Em 2022, agora, 30 mil. É praticamente nada comparando com cidades vizinhas aí que viraram até reportagem, né? No Fantástico. Enfim, o que acontece? A gente recebeu da vereadora Ana uma Câmara que funciona. Nós tivemos agora também contratação do concurso, uma funcionária se aposentou. Então, a estrutura ela consegue dar conta da demanda. Nós vamos deixar contratado já um projeto para que seja feito o plenário da Câmara. Contratamos o projeto para depois licitar a obra, porque também ele está obsoleto e muitas vezes a gente sabe da necessidade de se construir uma Câmara nova. Mas lá em 2017, quando eu falei isso, eu quase fui crucificado. Então, muitas vezes as pessoas não conseguem entender que não é para os vereadores. Os vereadores têm mandato, 4 anos e depois vai ter eleição e vai vir outro, mas a comunidade vai usar sempre. Tanto é que acontecem cursos, acontece tribuna livre, a Câmara recebe entrevistas coletivas, já foste várias vezes lá também. Então, a Câmara ela tem essa função muito importante que muitos não entendem, mas então vamos tentar deixar esse plenário melhorado para o próximo presidente, que vai executar, inclusive, e que os vereadores continuem entendendo a importância de economizar para fazer com que as sobras orçamentárias da Câmara produzam ali efeitos imediatos, como é o caso da iluminação pública, do Santa Terezinha. Então, eu acredito que foi um ano de muita experiência, ninguém acerta tudo. Quando tu erra é na ânsia de acertar. Eu tenho um temperamento um tanto quanto enérgico, mas também sempre dentro de uma transparência, sempre dentro da lealdade, não mentindo para as pessoas, jogando abertamente, porque eu acho que é esse o propósito, né? Porque se tu vai sabendo que não vai dar para falar para a pessoa que vai dar, tu tá mentindo para ti mesmo, né? Então, a gente sempre zelou por isso e acredita que foi um bom ano, era um ano de eleição, era um ano onde a polarização política no país era muito pesada, eu também disputei a eleição, então muitos vereadores fizeram as representações da Câmara, conduziram quando a gente solicitou que fosse conduzido e eu acredito que no conjunto da obra melhorar tudo é praticamente impossível, mas a gente conseguiu avançar em muitas situações aí que vai fazer com que o próximo presidente também consiga conduzir e melhorar ainda mais. No próximo ano, o senhor segue como vereador apenas. Existe algum projeto, algum sonho que você almeja para os próximos 2 anos, já que ainda temos 2 anos de vereança? Com certeza, a gente tem algumas situações que quer trabalhar mais, né? A área do turismo, por exemplo, e eu acredito que a nossa cidade tem diversas situações aí que pode ser melhorada. Eu vou te dar um exemplo que lá em 2017 a gente angariou o projeto do viaduto, que ficou espetacular aquela pintura. E o prefeito Schmidt entendeu e foi ali e fez, né? E agora eu quero trabalhar bastante nessa situação. Eu vejo que tem alguns pontos da cidade aí, por exemplo, Castelinho. Castelinho eu vou dedicar bastante energia para ir buscar. O projeto está pronto, é um projeto inovador, é um projeto onde vai ter diversas situações novas, áreas de exposição permanente, área de exposição aí variável que tira e sai, vai ter café, sabe? Vai ter diversas situações e nós precisamos mobilizar a comunidade para que entenda o valor e o apreço que tem para isso, não só para a história, para o futuro. Então a ideia é tentar linkar, que se conserve a história e que se busque a modernização para que a cidade ganhe com isso. E é uma polêmica constante. Pois é, já que tu tocaste nesse assunto, a comunidade entende e quer ansiosamente que o Castelinho volte às suas atividades antes que aconteça um problema mais sério, uma avaria e de repente a gente perca este Castelinho. Então, esse projeto eu acredito que é o mais importante no momento que a gente precisa resgatar. A cultura, a história de Erechim está no Castelinho.
Com certeza, porque tu pega o Castelinho, foi o primeiro banco de sangue, o primeiro hospital, o Parque Longines, que foi inaugurado agora ali, coisa mais linda, o que que era? Era a sede da Comissão de Terras, que é o Castelinho. Então tudo remete a ele. Eu vou dedicar minha energia aí para... Tem algumas situações que a gente já pensa e buscar. Quem veio para cá, quando veio, foi acolhido. Então nós temos que ir lá fora buscar consulados, embaixadas, levar o projeto, mostrar, correr atrás da máquina. Não é fácil. Daqui a pouco tem que se achar uma saída com a própria iniciativa privada, através da criação de algum instituto, alguma forma de que tu consiga realmente fazer com que isso aconteça, para não, daqui a pouco, acontecer o que tu disseste, né? É verdade. Eu sei que ainda é um pouco precoce para a gente tocar nesse assunto, mas a vida ela muda muito rápido, constantemente a gente toma umas decisões, amanhã repensa, volta o que estava pensando antes. E a minha pergunta é justamente isso, o futuro político do Ali. Já falaste que não concorre mais a vereador, mas o que o Ali vai fazer depois? Já está se programando, já está pensando num futuro aí que logo chega? Falei, repito, eu já disputei 6 eleições, já tenho um mandato em Campinas do Sul, 2 aqui. Eu acredito que a renovação ela tem que ser constante, tem que formar lideranças novas. Eu sempre trabalhei nesse sentido e para atender o coletivo. Então, eu acredito que não disputo mais eleição para vereador, sigo me preparando para, se alguma oportunidade futura acontecer, não sairei da política propriamente dita, eu quero atuar nos bastidores. E minha intenção é disputar a eleição em 2026 novamente, né, quando vai ter eleição geral aí para deputado estadual e trabalhar nisso nesses próximos anos, nessa questão mais ampla, mais regional, porque o vereador em Erechim não deixa de ser um vereador regional, porque tu atende todos os municípios. Deu um problema no Santa Terezinha, me ajuda com isso, uma agenda com o prefeito. Sim. Porque Erechim, ela é a locomotiva, como todo mundo diz. Erechim é a menina dos olhos da região. Então, consequentemente, Erechim indo bem, os outros municípios vêm junto. Então, isso que a gente vai trabalhar nesse sentido, para que o desenvolvimento econômico se dê através do turismo, é uma pauta que eu vou trabalhar no mandato e trabalhar fora, e trabalhar politicamente aí na questão de formação partidária, sendo que está cada vez mais complicado, porque não é mais como era uma vez. Hoje um partido político não deixa de ser uma empresa, ele tem CNPJ, ele tem prestação de contas, ele tem... E isso também é muito importante porque tu vai regrar o processo. E agora também teve a cláusula de barreira, muitos partidos vão desaparecer, o PSB tem o vice-presidente da República, então a gente acredita que dá para também buscar alguma forma de melhorar, para buscar recursos para a cidade, para a região, através da união, né? Então, vai ter bastante trabalho pela frente. Pois é, e esse fortalecimento dentro do partido, essa estrutura política que você tanto fala, será trazer novas pessoas, formar novas lideranças, mostrar rostos novos na política nas próximas eleições? Com certeza, a gente quer primeiramente convidar as pessoas para conhecer, para ela entender o que o partido pensa. A filosofia. Porque não adianta tu estar num partido de esquerda e pensar como de direita. Não. Falava agora há pouco numa entrevista, tudo bem, no legislativo o cara vê a questão da proporcionalidade de votos e tal, mas depois ele não fica à vontade, né? Então esse é o primeiro passo, a pessoa saber onde que ela vai estar, o que ela vai fazer. E nós temos muita gente que quer se envolver com o processo político. Só está faltando chegar lá, fazer o convite. Dar o impulso. É isso aí. Então a gente vem olhando e tu vê o jeito que as pessoas agem. Já convidei uns quantos aí para estar participando. E ali na frente, então, essa é a ideia, formar ali lideranças que consigam entender as necessidades da comunidade para bater lá na porta do Poder Executivo, que é quem executa, né? Porque não adianta o cara eleger vereador pensar que é prefeito, não dá, e tem muitos que pensam assim. Então, eu acho que vai ser um momento importante daqui para frente na política geral do país. As pessoas estão mais estudiosas no que é a esquerda, no que é a direita, se definindo, então isso eu acho que vai ser um avanço futuramente. Vereador, eu quero te agradecer por essa entrevista, por outras entrevistas durante o ano, te parabenizar pela homenagem que você prestou através da mesa diretora para toda a imprensa, uma lembrança que eu acho que ninguém vai esquecer. Pela primeira vez na história de Erechim, a imprensa foi reconhecida, foi lembrada, foi homenageada numa noite muito bonita, e te desejar sucesso no próximo ano.
E que você volte sempre aqui, porque a gente tem muito assunto e a gente tem muito que melhorar em Erechim e juntos, coletivamente, a gente consegue isso. Muito obrigada. Com certeza, eu que agradeço a oportunidade, a homenagem eu acho que é nada mais justo, porque a imprensa que está aí cobrindo, levando informação, mostrando o que acontece, cobrando o que não acontece, e essa engrenagem tem que funcionar, poder público, comunidade e imprensa, é assim que as coisas vão melhorar, é assim que a cidade vai progredir, a gente está sempre à disposição quando a imprensa do Erechim precisar, e aceitamos sugestões, cobranças são bem-vindas, porque nunca vamos conseguir fazer tudo, mas nós não podemos parar de trabalhar até chegar ao mais próximo do ideal. Então, nesse sentido, também quero desejar um feliz ano novo para vocês, todos que estão nos acompanhando, para a imprensa aqui com a Sandra, o Heitor, a equipe toda, um Feliz Natal, que seja de muito amor e abençoado aí para nós conseguir seguir em frente, enfrentando os problemas que a gente vai ter e comemorando as vitórias aí. Por exemplo, o Parque Longines Malinowski, que quem não foi lá, vai lá que vale a pena, né, Sandra? Tá bonito, o parque vai cumprir sua função social, como eu falava aquele dia, e a cidade só ganha com isso. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigada.